para apoiar a afirmação do fabricante, faça o teste de hipótese ao nível de significância de 3%, usando a região crítica. Então, reparem que neste exemplo 1 está bem especificado. Olha, vamos usar a região crítica. O nível de significância foi 3%. Os dados da minha amostra são esses aqui. Eu tenho uma amostra de 200 itens, dos quais 15 deles estavam fora das especificações, estavam com defeito. Ou seja, 15 sucessos, não é isso? 15 peças com defeito. E o fabricante ela afirma que menos de 10% estão fora de suas especificações. Será que esses dados que a gente selecionou aqui na amostra é consistente com a afirmação do fabricante? Será que eu posso apoiar o que ele está dizendo, afirmando ou não? Para isso a gente vai fazer um teste de hipótese. O primeiro passo é formular as hipóteses. Então, quando você fala menos de 10% dos equipamentos estão fora das especificações, que é a afirmação do fabricante, eu posso traduzir isso como P menor do que 10. E, consequentemente, a sua negação vai ser P maior ou igual a 10. Das duas afirmações que nós temos aqui, P menor que 10 e P maior ou igual a 10, qual delas vai para a hipótese nula? É aquela que tem um sinal de igual. Então, vamos sempre começar pela hipótese nula. Então, a hipótese nula vai ser P, proporção, né, maior ou igual a 10%, e a alternativa vai ser P menor do que 10%. Pelo fato que na alternativa ter o sinal de menor, nós chamamos esse teste unilateral, unicaudal, à esquerda. Eu posso escrever as hipóteses, em vez de usar símbolos e números, né, e sinais matemáticos, eu posso escrever a proporção pelo menos 10%, no mínimo 10%, e a proporção é menor que 10%. O próximo passo, o segundo passo, é você especificar o nível de significância do teste. No problema, ele foi especificado, fixado em 3%. O terceiro passo é você calcular a estatística de teste. Então, para isso, eu tenho que ter os dados. Então, na minha amostra, eu tenho 200 itens, dos quais 15 deles estavam fora das especificações, 15 sucessos. Então, o que nós temos aqui? O Z calculado vai ser a proporção P-chapéu menos o P, né, que é a proporção hipotética que eu quero testar, dividido pela raiz quadrada de P vezes o menos P, dividido por N. Então, reparem que a nossa hipótese nula, P é maior ou igual a 10%. E na alternativa, P menor que 10%. Então, esse 10% foi para esse Pzinho, que é a proporção hipotética. O P-chapéu, né, o P-chapéu vai ser a proporção de sucesso que eu tenho na minha amostra. Eu tenho uma amostra de 200 itens, dos quais 15 deles são sucessos. Isso vai dar em 0,075, tá? Então, reparem que no denominador o P que a gente usou é 0,10 e não 0,075. Fazendo as contas, a gente encontrou aqui menos 1,18. O que significa esse menos 1,18? Significa que a proporção amostral P-chapéu de 0,075, 7,5%, está abaixo, está 1,18 desvio padrão abaixo da proporção hipotética de 10%. É usando este valor de menos 1,18 que a gente vai ter condições de dizer se pode ou não rejeitar a hipótese nula. Tá? Para você verificar se esse teste pode ser usado, que eu posso usar aproximação normal, eu tenho que verificar as condições desse teste. As condições de uso. Quais são as condições de uso? O N vezes P é pelo menos 5. Então, o N é 200, o P é 0,10, que é a proporção hipotética. 200 vezes 0,10 dá 20. 20 é maior ou igual a 5. O N vezes 1 menos P é também maior ou igual a 5. Então, 200 vezes 1 menos 0,10, isso vai dar 180. Então, é maior ou igual a 5. Então, eu posso usar essa aproximação normal para essa estatística. Se, por acaso, um deles for menor ou igual a 5, essa aproximação normal não será boa.
eu tenho que procurar outras alternativas, outros testes estatísticos, que esse aqui não serviria. Então, o próximo passo agora é você definir a sua região de rejeição, tá? A sua regra de decisão, que é baseada na região crítica, segundo o enunciado do problema. Como o teste de hipótese é unilateral esquerdo, a região crítica ela é formada por valores à esquerda, né, no valor crítico. Então, e que é menos 1,88. Onde é que eu obtive esse menos 1,88? Eu fui na tabela normal, peguei o alfa de 3%, fui na tabela e achei 1,88 positivo. Mas como na região crítica do teste unicaudal esquerda tem um sinal menos, então eu coloquei menos 1,88. Na dúvida, pessoal, voltem nos slides anterior, naquela tabela onde mostro todas as 3 possibilidades de teste de hipótese. Aqui agora eu vou mostrar para vocês o desenho da região crítica, tá? Então esse menos 1,88 está aqui a fronteira, né? Menos 1,88 delimita a região vermelha, que é a região de rejeição, tá? Para alfa de 3%, e a região branca é a região de não rejeição da hipótese nula. Como a nossa estatística de teste, que deu menos 1,18, ela está mais ou menos por aqui, fora da região crítica, nós não podemos rejeitar a hipótese nula. Então, os dados nos levam a não rejeitar a hipótese nula, porque a minha estatística de teste está fora da região de rejeição. Então, o próximo passo é você tomar a decisão. Tá? Lembre-se que nós não rejeitamos a hipótese nula. Então, com o nível de significância de 3%, não há evidências para apoiar a afirmação da proporção de itens fora da especificação ser menor que 10%. Né? Lembrem, né, que na hipótese nula, que foi formulada, P é maior ou igual a 10%, versus a alternativa P, né, menor que 10%. E nós não rejeitamos a hipótese nula. De certa forma, nós aceitamos a hipótese nula. Então, o fabricante estava dizendo que era menor. Infelizmente, os dados, né, não apoiaram a afirmação do fabricante. Os dados mostram que a proporção é, no mínimo, né, 10%. Menor que 10%, infelizmente, não teve como, nós não tivemos como apoiar. Como foi obtido o valor crítico menos 1,88? Eu fui na tabela normal reduzida, né? Tabela normal. Peguei o 0,47. Por que 0,47? Peguei o 0,5 menos 0,03, né? Que é o alfa. Eu peguei esse 0,07 dentro da tabela. Não existe o 0,47 exato, peguei o mais próximo. Uma vez que localizei, eu vou para a primeira coluna, 1,8, eu vou para a primeira linha, 8, eu vou agora compor o meu valor crítico, 1,88. Né? Então, aqui, olha, 0,46, 99, quase 0,47. Aqui, sobe para a primeira linha, deu 8, vai para a primeira coluna, 1,8, então vai dar 1,88. Tá? Pessoal, esse 0,47, vocês têm que lembrar o seguinte, na hora que a gente desenhou a região crítica está do lado esquerdo, na cauda esquerda, na cauda inferior. A tabela normal sempre trabalha com a área de 0 até o ponto crítico. Como a área na cauda inferior, né, mais extrema é 0,03, então sobrou 0,47 de 0, no intervalo de 0 até o valor crítico. Por isso que eu peguei esse 0,47, eu fui dentro da tabela e parti de dentro para fora. Então, meu valor crítico, 1,88 positivo. Mas, como o teste lateral esquerdo, eu vou ter que colocar o sinal negativo. Resumindo, né, as hipóteses. A hipótese nula, P no mínimo 10%, alternativa P menor que 10%, nível de significância do teste, 3%, a estatística de teste, jogando, né, os dados da minha amostra na minha estatística, deu menos 1,18%. A gente optou pela região crítica, né? A região crítica é formada pelos valores da estatística de teste menores ou iguais a menos 1,88. Esse menos 1,88 foi obtido da tabela Z, usando o alfa de 3%. Como o Z é calculado, que é a minha estatística de teste, né, no terceiro passo deu menos 1,18, e ele está
é fora da região crítica, não podemos rejeitar H0. Conclusão, com nível de significância de 3%, não há evidência para apoiar a afirmação da proporção de itens fora da especificação ser menor que 10%.